E agora vamos para o terceiro inimigo. E o terceiro inimigo é a nossa carne. É isso mesmo, a nossa carne. A nossa carne, ela é o nosso inimigo pelo fato de quê? De que ela quer fazer o que a gente não quer. E a gente só quer fazer o que ela quer quando a gente está nela, quando a gente dá lugar a ela, quando a gente dá lugar às suas vontades. Mas na verdade a gente sabe que a nossa carne não é boa. Sua natureza é má. Ela é pecadora. Vamos para a palavra. A palavra de Deus, ela diz em Mateus capítulo 26, versículo 41, está escrito assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O segundo versículo é aquele que está lá em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5, versículo do 19 ao 21. A palavra de Deus, ela diz o seguinte. Vamos lá. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E a última palavra se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, que diz assim: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então vejamos. Estou dando uma olhadinha aqui para o lado porque é a minha pesca. Então vejamos. A primeira palavra, Jesus, ele diz que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Na segunda palavra, a gente vê Deus mostrando quais são as obras da carne, mas no finalzinho do versículo 21 ainda diz, e coisas semelhantes a estas. Isso significando que ainda há outras mais, né? E a última palavra é aquela de 1 Coríntios 10, 13, que o Senhor ele está nos dizendo que as tentações vêm sobre nós, na nossa carne, ali ó, no carnal, né? Mas que o Senhor é fiel e que não deixa que a gente seja tentado além das nossas forças e que nos dá o escape para que a gente possa vencer essas tentações, beleza? Beleza. Agora vamos entender o que cada uma dessas... o que esse terceiro inimigo ele faz na nossa vida, né? Por cada uma dessas três palavras aqui. A primeira coisa que ele faz é te envolver. Porque a carne, nós estamos na carne, nós estamos aqui nesse corpo. Jesus disse que o Espírito ele está pronto. É por isso que lá em Romanos 7, Paulo ele disse que no interior dele, ele sabe que ele ama a lei de Deus, certo? Então o nosso espírito ele está pronto, ele vence esse mundo, ele vence essas tentações, mas a nossa carne não. Então a gente tem uma inimizade aí, né, contra a carne, até porque também a palavra fala lá em Gálatas no capítulo 5, versículo 16, da luta da carne contra o espírito, que os dois são inimigos, ok? Então, dando para entender aí, ela tem essa inimizade contra a vontade que nós temos dentro da gente de cumprir a vontade de Deus, no espírito, que a carne não quer que a gente faça isso, ela quer que a gente faça a sua vontade, certo? Então a primeira coisa que ela faz é nos envolver, e esse envolvimento é de uma forma tão forte, mas tão forte que acontece que às vezes a gente acaba esquecendo, acaba meio que sumindo assim da nossa mente o nosso posicionamento no espírito, a nossa palavra no espírito, o nosso olhar no espírito, sabe? O nosso prontificar ali para escutar, para não acabar abrindo a boca falando também besteira.
E a gente acaba tendo uma atitude na carne, certo? Nós não somos perfeitos, somos imperfeitos num processo, numa boa obra que o Pai começou e que Ele vai completar essa boa obra, né, até o dia de Cristo. Então a primeira coisa que ela faz é nos envolver. E o seu envolvimento também tem uma máscara aí, uma trapaça, que é fazer com que a gente pense que a gente tem uma vantagem agindo por ela. A carne não é besta não, a carne é esperta. Ela faz com que entre na nossa mente um tipo de pensamento que parece que é vantajoso, para que a gente, agindo por ela, a gente se dê bem. Só que na verdade não é assim que acontece, né? Mas ela tem essa máscara aí que ela consegue fazer com que a gente não perceba. Ela põe essa máscara nela e ela vem com seu envolvimento, né? Tem até uma palavrinha para definir essa máscara, se chama satisfação, né? Ou prazer também. Ela faz com que a gente sinta essa satisfação, esse prazer ali, mas não contando, né? Não realmente transparecendo a sua verdade, porque ela não vai mostrar qual é a sua verdadeira intenção para que a gente deixe de fazer aquilo. Lógico, ela vai se esconder, né? Escondendo a sua verdade para que a gente não perceba que é mentira, e aí a gente vai lá e aí se envolva com esse envolvimento, né? Com essas, como é que eu posso dizer? Com essa dança que ela nos põe para dançar ali e nos leva a cair, nos leva a se tornar inimigo de Deus. E aí é quando vem aquela, sabe aquela tristeza, né, que bate, e aquela consciência pesada que vem sobre a gente ali, e aí a gente fala, droga, velho, eu caí de novo, né, dei lugar à carne e tal. E o diabo até, né, às vezes, usando da própria palavra, faz a mente do cristão, não sei se já aconteceu com você, pensar o seguinte, droga, eu caí, né, poxa vida, mas fazer o que, né, a carne é fraca, poxa, Jesus disse que a carne é fraca, né, bom, se a carne é fraca, né, então aconteceu, foi uma fraqueza, né, foi uma fraqueza e... foi uma fraqueza. Eu sei, foi uma fraqueza, mas eu sou forte, então quer dizer que eu... Foi porque eu fraquejei, mas eu sou forte, então, né, beleza, foi só porque a carne é fraca. Isso faz com que a pessoa, inconscientemente, não tome ciência da sua decisão de pecar, por mais que ela entenda que foi uma escolha dela. Mas inconscientemente ela começa a colocar uma certa porcentagem de culpa na carne e não tomando ciência da gravidade do seu pecado, do seu erro, e até não se arrependendo realmente, mas simplesmente só tendo aquele remorso, pedindo perdão a Deus ali, com aquela consciência da carne é fraca, mas não se quebrantando, não se constrangendo, não realmente tomando a decisão de se arrepender e de andar em arrependimento, como está lá em Mateus, né, em Lucas, quando João Batista ele disse, né, mostrem que vocês se arrependeram pelas suas obras. Então, a carne é a nossa inimiga por isso, gente. Então a primeira coisa que ela faz é isso, é nos envolver. E a segunda coisa que ela faz com a gente é nos prender. E essa prisão da carne, ela é muito boa, gente. Sabe? É uma delícia, é muito... Nossa, gente, vocês não fazem ideia como é bom estar preso na carne. Sabe? Quando você acorda e você não tem a consciência do espírito, quando você não tem com que se preocupar no espiritual, quando você não tem que ter aquela noção da Bíblia e da oração e de culto e da igreja, não, você não precisa disso, sabe por quê? Porque a prisão da carne é uma coisa muito boa, ela livra você de tudo isso, ela tira você de cada uma das responsabilidades que você tem no espírito.
E ela faz você ter um alívio, ela faz você, sabe, se sentir mais leve e tão tranquilo, sabe, mas tão realmente tão tranquilo que você nem se preocupa mais. Você não tem medo mais de nada. Pelo contrário, você está agora alegre, porque você está preso à carne. Mas sabe com que consciência eu estou falando tudo isso? É a consciência da pessoa que aceitou essas coisas. É a consciência da pessoa que aceitou viver pela carne. E é o que a palavra de Deus diz lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Olha só. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Veja só o que diz aqui a palavra de Deus no versículo 17. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Eles estão lutando um contra o outro. O espírito contra a carne contra o espírito. Por quê? Porque o espírito não quer que você faça a vontade da carne e a carne não quer que você faça a vontade do espírito. E aí há essa luta, e aí há essa guerra. Então, para qual dos dois você cede, é o qual você vai obedecer, é pelo qual você vai viver. E aí você escolhe viver pela carne, e a carne faz o quê? A carne te prende. Prende sua mente, ela prende suas emoções, ela prende o seu sentimental, ela prende o seu físico nessa vida carnal. E agora a sua mentalidade e a sua vivência passa a ser carnal, né? Mas existe uma saída, porque a palavra de Deus ela diz aqui no versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se somos guiados pelo Espírito, então a carne ela não tem domínio sobre nós. Porque o versículo 16 ele começa dizendo o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando andamos no Espírito, então a gente não cumpre, então quer dizer que a gente não satisfaz a vontade da carne quando ela tenta nos envolver para chegar a esse nível de nos prender, certo? E o que é que ela faz? Depois que ela nos envolve e depois que ela nos prende, é nos enganar. Em cada um dos três inimigos que eu falei, eu disse que cada um deles fazem três coisas e todas as últimas foi que ele nos engana. O diabo nos engana, o mundo nos engana e também a carne nos engana. Sua finalidade é enganar. E o que é enganar? O que é iludir? Gente, isso é uma coisa tão séria, né? Que até a palavra de Deus ela diz em Apocalipse, já no finalzinho lá de Apocalipse, eu vou até abrir aqui para dar uma conferida com vocês. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Vejam só, o início do versículo diz, e o diabo que os enganava. Isso aqui, gente, é mais pra frente, né, onde a profecia vai continuar se cumprindo e vai chegar a seu final. E a palavra está dizendo que o diabo ele vai ser lançado. Vai ser, né, ali jogado no lago de fogo e enxofre. Mas veja o que diz o versículo, o início do versículo. E o diabo que os enganava. Então, o diabo está enganando. O mundo enganando e a carne também enganando. Então, todo esse engano é por um objetivo. E repetindo, é aquele que eu falei: afastar sua vida de Cristo. Então, o que foi que aconteceu que fez você se afastar dele? O que foi que aconteceu na sua mente e no seu coração que afastou você dele? Você deixou com que a carne te envolvesse. Você se envolveu com a carne, os seus desejos, as suas vontades.
A palavra de Deus ela está cheia de ensinamentos e princípios para que a gente não faça a vontade da carne, né? Crucifique os desejos da nossa carne, né? Timóteo, que era um jovem, e Paulo escreveu para ele sobre isso. Gálatas, né, também fala sobre isso, né? Então, você acabou se deixando se envolver, a carne te prendeu com o objetivo de te enganar. Porque não tem como viver pelo espírito e pela carne. Jesus disse que não dá para servir a dois senhores. Nós estamos aqui, no meio. Pense que você está no meio. De um lado tem a carne, do outro tem o espírito. E assim que a gente acorda, a gente tem ali a consciência, né? A partir daquele momento que Deus nos dá mais um dia, a gente abre os olhos, a gente já tem que tomar uma decisão. A gente já tem que fazer uma escolha. Ou a gente permanece deitado, ou a gente levanta para viver o dia. Então, tem a carne e tem o espírito. E todos os dias a gente tem que fazer uma escolha. E aí, a minha pergunta para você é: quanto do seu dia você passa? Para qual dos dois, na verdade, você dá o lugar? Você se inclina para a carne, você passa o seu dia na carne ou você passa no espírito? Então, o objetivo desse vídeo é dizer que você pode ter se perdido por você ter acreditado no inimigo e você ter caído no engano dele. Você está envolvido com esse mundo e o seu colorido, e você também agora está pela carne. O objetivo desse vídeo é mostrar essa realidade, mas dizer para você que o seu pastor, Jesus, ele deixou as 99 pastando para vir buscar você. Sabe por quê? Porque 99 não é 100. E você é essa ovelha que ele está procurando. Você é essa ovelha que se perdeu pelo caminho que ele está chamando de volta. Ele é o bom pastor que dá a sua vida pela ovelha. E o amor dele por você não fechou as portas. Não, não. A graça dele é superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sua consciência pode estar pesada e o seu coração até te condenando, mas a palavra de Deus diz que Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então aí no fundo, ele vê a sua tristeza e ele vê quando você tem a ciência de que você tem a consciência de que está fazendo uma coisa errada, mas que você não gostaria, que aquilo está te fazendo mal, mas que você não tem força e você não vê como largar. E o que ele quer é que você dê lugar, que você chame por ele, que você simplesmente creia no amor que ele tem por você. Que você não tente ajudar a Deus fazendo coisa boa para ele perdoar seu pecado, mas que você somente creia. Que você apenas confie no amor dele, confie na graça dele. Apenas abra o seu coração que você está vendo que está machucado e peça a ele para que ele derrame do seu sangue. A graça de Deus é o que nos basta. O sangue de Jesus, ele foi o alto preço pago para nos comprar do pecado. E é esse mesmo sangue que vai ser derramado sobre você e vai te lavar e vai te purificar. Porque o Espírito Santo te quer, o Espírito Santo te ama. O Pai te deseja. Você não foi criado para viver enganado pelo diabo, iludido pelo mundo e envolvido com a carne, não. Você foi criado para pertencer a Deus, para ser da glória, para ser para a glória dele, para estar no Espírito e para ser um instrumento do Senhor, para revelar a salvação, a vida eterna, a bondade dele para as outras pessoas que também estão presas a esses três inimigos aí. Então a mensagem de Deus é essa: Jesus te ama e o chamado dele para você é agora, nesse momento. Você sente que não consegue sozinho, então chame seu pastor. Procure a ajuda dos seus amigos, dos seus familiares. Peça oração. Busque a Deus. Ele está te chamando, ele vai te ouvir, você sabe disso. A palavra diz que ele não está longe de cada um de nós e que aquele que o procurar vai o achar, pois o procurará de todo o coração. Jesus disse que quando pedíssemos alguma coisa em oração, crendo, receberíamos, porque para Deus nada é impossível. Jesus também diz que, ele fala assim: não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas?
No entanto, nenhum deles cai no chão sem que o Pai de vocês permita. No entanto, vocês valem mais do que muitos passarinhos. Jesus disse também: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quando lhe pedem, quanto mais o Pai de vocês lhe dará todas as coisas boas aos que lhe pedirem. Então ele só está esperando você. Fico aqui eu com gratidão no coração a Deus por estar te transmitindo a sua palavra. Então é isso, que Deus te abençoe grandemente. Estamos juntos, graça e paz. Falou.